Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. E eu esqueci meu nome. Faz tanto tempo que a gente não grava que eu já nem lembro mais como é que eu me chamo. Esse é o Bruno Cardoso, pessoal. Bruno Cardoso, vai. Já mudou até. É Bruno agora. Bruno. Tá certo. Bruno. Pessoal, para quem não se recorda dos nossos últimos episódios, né, o Bruno não está morando no Brasil, está morando nos Estados Unidos, tá certo? E a gente tem a grata satisfação de recebê-lo, né, aqui no Brasil. Semana passada a gente teve junto no hospital. Ele matou a saudade de passar a visita, né, e matou a saudade desse clima muito ameno que nós estamos vivendo aqui em São José do Rio Preto, né, Bruno? Clima agradável, né? Sim, temperatura em torno de 15, 16 graus, tá tudo certo. Rapaz, está fazendo um calor, meu. Eu vou falar para vocês um negócio. Ar-condicionado não tá dando conta, cara. E você aí, Fábio, como é que você tá tolerando esse calorão? Debaixo do ar, tomando água toda hora, que dá uma sede lascada. Apesar de que ontem eu fui inventar de fazer um programa que tem nada a ver com calor, né? O que você foi inventar, meu? Eu fui inventar de andar de kart. Andar de kart? Você bateu? Não, até que não bati não. Não. Aí fica fresquinho perto do asfalto lá. Então. E o motorzinho aqui atrás nas costas. Suave. Suave. Ricardo falou em off pra gente Aqui, aqui que ele não anda de kart. Por quê, cara? Meu? Eu não ando de kart, tenho medo de prender o cabelo no motor. Rapaz, Cabelo eu fui comprido. treinar hoje, fui andar de bike, né? Pô, meu, vou falar pra você, tive que sair antes das 6 da manhã, porque deu ali umas 8 horas, cara, aquele asfalto, meu, tava subindo um calor que vocês não tem noção, meu. Assim, muito, muito, muito quente. Se bobear, eu devo ter bebido umas 6 garrafas hidratando d'água. aqui, ó, Fabinho. Opa! Pra quem não tá vendo, acaba mostrando ali uma Stanley do São Paulo, é isso? É isso aí, ó. É copo E Stanley. depois que o Bruninho Pé Frio foi embora, o São Paulo voltou a ganhar título. Ganhou em cima do Flamengo, né? Ganhou a Copa do Brasil, né? Na verdade, nós temos um negócio hoje que tem a ver com água, né, Fábio? O caso de hoje, né, meu? Tem, verdade. Né? Hoje pessoal, fica esperto aí que o nosso caso de hoje tem muito a ver com água, né? E a gente vai dar uma dicasinha boas dicas, né, ao longo da discussão do caso, né, que é um assunto que todo clínico, na verdade, todo médico deve estar a par, na enfermaria, na emergência, na terapia intensiva e até no consultório, tá certo? Eu comento aqui que vocês vão ver que eu tenho casos de consultório muito semelhantes a esse que a gente vai descrever. Ô, Fábio, você quer começar o show aí, cara? Vamos lá. Não, mas espera aí, ó. Antes de começar o Fabinho começar, eu tenho uma enquete para vocês três aí. De novo? Vai voltar aquela Ixi, temporada de perguntinha assim no começo? Vamos lá, ó. Cada um pega uma caneta e anota aí que tem uma pergunta, Fabinho. Vamos lá. Peraí, Caneta tem e que achar Tem a que arrumar. caneta agora. Ele faz isso de sopetão, aí cadê papel? Cadê papel, né? Vai lá, meu. Nossa, Achei. pera lá, Bruno, Vai tá lá sem que o pessoal tá papel. escutando isso aí, Bruno. Vai lá, cara. Vamos lá, é o seguinte, ó. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Make It Make it Stick. stick. Make it stick. Como é que é o nome do autor? Primeira coisa. Quando você fala o livro, tem que falar o nome do autor. São três. Peter Brown, Henry Rodiger e Mark McDaniel. Dá uma Esse sinopse aí, Bruno. O que se trata Não, disso? tô no comecinho. Esse livro é como você aprende, seria para você aprender segundo as teorias novas de neurolinguística, de memória, coisas científicas, né? Eu vou pegar uma parte desse livro e fazer uma brincadeira com vocês, mas que é um negócio bacana, ó. Ele fala, uma das partes do livro, ele fala para você se testar. O que seria você se testar? Sempre que você lê ou aprender uma coisa nova, você fazer umas perguntas para você mesmo para ajudar isso a ficar stick, né? Ficar pregado em você, ficar para sempre, né? Vamos lá. Então, começar com o Dr. Emerson, ó. Do caso que a gente vai apresentar hoje, que eu não sei o que é, no final o Dr. Emerson vai falar assim, qual que é a ideia principal do caso? Número 1. Acaiaba. Qual que é a nova ideia ou novo conceito que você aprendeu com o caso? Número 2.
E o Fabinho, como ele vai ser o narrador oficial aí, Fabinho Galvão Bueno, né? Narrador. Uhum. A terceira coisa é a utilidade. Por que eu vou usar isso na minha vida? O que vai ser útil para mim? Isso faz parte do livro. Então, esse é o primeiro passo do livro. Então, quando eu aprender uma coisa nova, eu vou me questionar. O que eu aprendi de novo? Qual que é a ideia principal e por que isso vai ser útil na minha vida? Agora vamos Perfeito. começar o caso. Aí eu Boa. volto no final. Muito bom. Gostei, Muito bom. já comecei gostando desse livro já. Vou comprar. Bacana. Beleza. Bom, esse é um patrocínio Amazon Prime. Agora eu só compro livro usado, vocês não sabem da maior. Cara, lá nos Estados Unidos tem um sebo bom, rapaz. Não, Amazon Prime tem sebo, rapaz. Chega na Amazon usado, metade do preço, ou 40% de desconto, enfim. Assim, e bom livro, viu? Então agora eu tô... E preservando o planeta, depois né? desse jabá da Menos Amazon, árvores cortadas, né? Então, relendo um livro que já foi lido. Enfim, vamos lá. Vai lá. Muito bem, então olha só. Bruninho, atenção aí. Vamos lá, tô anotando aqui, ó. Ó, paciente gênero feminino, 41 anos. E eu vou contar a vida como ela é, né? Então, quem trabalha em emergência sabe que nem sempre a gente tem o todo da história logo de cara. Essa paciente foi trazida pelo SAMU. Ela estava, na hora que chega, desacompanhada. O quadro de sonolência e desorientação em tempo e espaço, isso parecia ser um quadro agudo. Nós não sabíamos ao certo quantos dias de evolução, mas parecia ser um quadro agudo. A paciente contava, ainda que desorientada, que ela apresentava bastante fraqueza de membros inferiores. Certo? E o exame físico admissional, exceto pela aparente letargia, ela tinha um Glasgow de mais ou menos 9. Né? Nossa. Ela tinha também uma pressão sistólica de 180 por 110. Certo? Ela consentia que era hipertensa. Mas ela não lembrava medicações em uso. Isso a gente só foi saber depois quando os familiares chegaram. E diante desse quadro, a avaliação inicial, o destro dela era de 89, ela não desconhecia o diabetes. Foram solicitados os primeiros exames de sangue. Antes, Fábio, o exame físico tinha uma coisa chamada atenção, além do Glasgow 9? Uma hiporreflexia em membros inferiores. Tá. E confuso e desorientado. Não, só não, né? Só não. Só não, Só não. Mas não era um exame físico muito rico, né? Muito rico. Então... Tá. A gente pode, assim, discutir assim, vastamente aqui causas de confusão mental, rebaixamento do nível de consciência. A gente já tem boas discussões feitas em episódios anteriores, né? Acho que para a objetividade assim, da discussão deste caso, né, vamos tentar, Fábio, passar o resultado dos exames que você tem e fazer uma discussão mais focada. Eu recomendo que os nossos ouvintes, tá certo, entrem nos nossos outros episódios para poder acompanhar assim, discussão de rebaixamento do nível de consciência. A gente já teve até convidado discutindo isso conosco, né? A gente fala de distúrbio eletrolítico, a gente fala de drogas, a gente fala de alterações estruturais, enfim, das diversas causas de rebaixamento do nível de consciência, né, Fábio? Tem um episódio de delírium. Delírium, né? Bem lembrado. Que a gente trabalha melhor a avaliação inicial do paciente com esse diagnóstico sindrômico na sala de emergência. Você sabe, Fábio, desculpa, Cabra, que foi a minha prova de titulação para ser docente da FAMERP, né? Você bota a mão na cumbuca, sorteia e caiu lá delírium. Você tem que preparar uma aula de delírium, Fábio. Foi o meu tema para docência, você acredita? Eu acredito, você contou isso no outro episódio, não foi? Não lembrava. Verdade. É verdade. É um tema bem tranquilo, né? Um tema moleza. Super. Mas, ó, só um detalhe. Quantos anos ela tinha mesmo, Fábio? 41. Então, a única diferença é que a gente costumou, pelo que eu me lembro dos outros episódios, de discutir mais em idoso, né? Sim. É interessante que esse caso não é idoso, né? Uhum. E a gente desconhece as comorbidades, então, mas aparentemente é uma pessoa que não é comum chegar, né, confusa na emergência. Não é uma coisa habitual a gente ver 40 anos confuso, né? Ô, Cabinha, você toca num detalhe interessante, né? Porque nesta faixa etária existe um grupo de situações que pode cursar com delírio
que é um pouco mais prevalente do que na faixa etária mais velha, né? Que são as drogas. É. Então, aqui, dentro da avaliação em toxicologia, quando a gente vai tentar fazer diagnóstico sindrômico em toxicologia, eu não contei aqui, falha minha, a avaliação das pupilas, que se encontravam isofotorreagentes. Então, assim, sempre em toxicologia, quando a gente vai tentar colocar síndrome dissociativa, síndrome de hipoatividade, síndrome colinérgica, síndrome simpatomimética, anticolinérgica, a gente sempre fala, né, temperatura, sinais hemodinâmicos, nível de consciência, pupila e padrão respiratório, né? Isso. E ela, no exame físico dessa paciente em questão, não aparentava, né, que fosse secundário o quadro a nenhum tipo de intoxicação. Você falou bem, a maioria das vezes que eu vi era intoxicação exógena aguda e principalmente a autoingestão mesmo de medicamento, né? O problema da intoxicação, né, que assim, igual o Fabinho falou, no Brasil, em geral, a gente não costuma fazer a dosagem sérica, né? Não costuma fazer. E a história é fundamental para você ter um raciocínio, né? E nesse caso que o Fabinho falou, foi difícil porque não tinha uma história, né? Uma história muito, muito ruim, né, Fabinho? Não tinha muitas informações que o paciente tomava, se ingeriu alguma substância, enfim. Então fica um pouco mais difícil você raciocinar, mas a história aí vai precisar... Precisamos pegar dados, né? O Bruninho, porque aqui, né, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com opioide tricíclico, né, que eles vêm com um quadro de rebaixamento do nível de consciência, e as pupilas são uma dica fundamental, né? Então, aquela pupila pontiforme, intoxicação por opioide, certo? A gente teve recentemente aqui no nosso pé um caso extremamente interessante de intoxicação por opioide. O paciente estava evoluindo em insuficiência respiratória e a gente conseguiu recuperá-lo pelo exame físico, pela dica de que pudesse ser isso. Fizemos naloxona e o paciente melhorou. Mas voltando aqui ao caso, né, vamos ser mais diretos. Nos exames iniciais, só para lembrar, o racional de exames para paciente com quadro de rebaixamento de consciência. Temos que ter hemograma, porque nunca podemos descartar a infecção. A gente tem que ter dosagem de sódio, né, porque as alterações de osmolaridade podem cursar com delírio. Cálcio, as síndromes hipercalcêmicas, né, magnésio, função hepática, exame de função renal, certo? E aqui só um dado que pudesse estar correlato os níveis pressóricos da paciente. Ela tinha 180 por 110, né? Classicamente nas definições mais antigas, usava-se 120 de diastólica, né? Hoje já não tem mais essa baliza, mas podia ser uma encefalopatia hipertensiva até. Fábio, assim, desses exames que você comentou, eu particularmente como clínico, eu não solicitaria o magnésio, tá certo? Porque é incomum, tá certo? Hipomagnesemia ou hipermagnesemia, que é bem mais raro ainda, tá certo? Alteração em nível de consciência tão importante, tá certo? Então, às vezes tem muita fraqueza, mas não tem muito sintoma, para falar a verdade, Fábio. Assim, 0,8 de magnésio, como eu já vi alguns casos, 0,7, 1 de magnésio, é muito incomum. Então, assim, num rastreio inicial, sinceramente, eu não solicitaria magnésio. Agora, cálcio e sódio, com certeza, sim. Tá certo? Mas o doutor Hermes é contra o magnésio, né? Ele não, pelo contrário, Bruno. Pelo contrário, magnésio eu falo em casos de rebaixamento de consciência. Você já falou outras vezes aqui, né? Assim, magnésio, assim, é o íon esquecido. Tem bons editoriais em nefrologia, tá certo? Em boas revistas, né, comentando sobre o magnésio como o íon esquecido. Aliás, aqui fazer uma propaganda de um episódio, se eu não me engano, da nossa segunda temporada, em que tem até uma brincadeirinha com o Emerson, que é o episódio Emerson Jones e na busca do íon perdido. É verdade. Vocês são melhor do que eu, hein? Ele que trouxe a temática da hipomagnesemia pra gente. Mas vamos assim, lá, Fábio. O magnésio mais com a história de etilismo, né? Assim também, né? Se tivesse uma história, morador de rua etilista, alguma coisa assim. Sim. Mas assim, formalmente, né, na investigação, o magnésio entra, igual o Fabinho falou, né? Precisa mais. Eu concordo que não é comum, mas assim, acaba sendo... mas se eu tivesse que escolher, né, Bruno? Porque assim, sabe? Eu sei, concordo. Eu acho que poderia ser um exame que não estaria no bloco inicial, talvez, Bruninho. Concordo. No segundo momento, talvez. Não ou no terceiro. Nada. Agora, fazer aqui menção que nós não estamos pensando numa doença neurológica, né? Então,
as doenças as condições tóxico-metabólicas são majoritariamente, algumas casuísticas mais de 80%, as causas de delírio. E também para quem nos está ouvindo que seja algum estudante mais jovem no seu processo de graduação, delirium não é a mesma coisa que delírio, né? Delirium é síndrome confusional aguda, delírio, sintoma psiquiátrico. Muito bem, então destes exames, começarei pelo hemograma, série vermelha normal, a leucometria estava em 30.000, com 90% segmentados, com plaquetas de 308.000. O sódio da paciente estava de 98. Pô, cara, você tá de sacanagem, né, Fábio? 98 de sódio? Vai pro Guinness Book do Vai pro Emerson. Guinness, porque eu vi 99 já de sódio. 98 eu não vi, cara. Vixe, você passou o Emerson's Book Pois of é. Records. Truco ladrão. Faz 98 de sódio. Ô, louco. PCR, né? Então, se alguém pudesse estar pensando aqui em infecção com esses leucócitos de 30.000, PCR de 0,7, Caibinha, você que é o homem Não, das provas inflamatórias. 0,7 miligramas por decilitro deve ser praticamente É nada. normal, né? É normal. Potássio de 4,6. O exame da creatinina de 0,83. E aí, quando formos pedir exames não de função... Cara, não precisa pedir mais nada, Fábio. Já sabe, né? Para, porque não precisa pedir mais nada de exame. Você precisa confirmar se esse sódio é real. Primeira coisa. Sim. Tá certo? Antes de começar a fazer qualquer besteira, tá certo? Que eu falo assim, besteira por quê? Porque eventualmente o cara vai ficar meio aflito, vai querer corrigir esse sódio. Pelo amor de Deus, confirma que tá certo esse treco aí, 98. Confirmou? Confirmou esse valor mesmo. Era 98, né? Os Então, bons beleza. Agora eu não laboratórios, sei. né, Ó, geralmente eu não- confirmam. Os dados laboratórios normalmente tão confirmam, é. discrepantes, mas toma assim. cuidado, viu, meu? Não, sim. Eu não sei se o pessoal pediu um outro sódio para confirmar antes de repor, mas eu sei que na emergência, em função do valor estar baixo e de ter sido feita a reposição, tem várias medidas dele. Então, Tá, o ok. Mas valor 98, é esse então, vamos colocar aqui que era real. É só um É cuidado, pessoal, porque coincidentemente, essa semana internei 3 pacientes com hiponatremia, ou pediram auxílio para eu poder ver pacientes de outros colegas com hiponatremia, e um deles estava errada a dosagem, entendeu? E o doente foi tratado como se estivesse baixo mesmo. Tá? Então, só um cuidado, assim, repete, tá certo, e confirma o resultado. 98 é muito baixo, Fábio. Aí o que eu já vi, põe soro glicosado, às vezes, para E colhe do hidratar alguma acesso coisa, perto, né? e colhe da veia próxima ali, diluído, né? Às vezes, só que aí geralmente altera tudo, né? Dilui tudo. Então, assim, Ô, de Fabinho, novo, né? Pode falar. Não, Bruno, não, assim, é só essa mensagem assim, que eu queria reforçar, redosa, tá certo? Mas, assim, por enquanto, Fábio, tem um negócio interessante, cara, que já começa, para quem vai estudar hiponatremia depois, é importante, né? O potássio é normal, tá certo? Então, isso é uma coisa super importante que protege um pouco o cérebro, tá certo? O potássio normal. Se fosse potássio baixo, eu ia ficar bem mais preocupado nesse caso. Não que 98 a gente não deva ficar, mas esse potássio é normal. Diga lá, Bruno. Ô, Fabinho, tinha glicose dela? Ou... Tinha, Bruninho, batia, dava 90 e pouquinho. Só o Emerson toca num ponto que depois na parte de tratamento de hiponatremia tem que ter muita atenção, todo mundo esquece, porque a concomitância de hipocalemia e hiponatremia aumenta muito o risco de síndrome de desmelinólise osmótica na correção do sódio. Então tomar cuidado com isso. Mas a gente tem uma dica já que o potássio é bom, isso normal, então isso... Vamos em frente, Fábio. O que você tem mais de exame, cara? Bom, foram solicitadas transaminases. E aquela hora que o médico escorrega a mão no pedido de exame e começa a pedir tudo, não é isso? Foi, pediram tudo, mas vai ter relevância, olha só. Fala. A TGO, 2.476, arredondando aqui, 2.500. Tá, Nossa. TGP e bilirrubina, normal ou E a não? TGP de 500. Tá. Então a ST, a LT aqui com Ó, deixa eu fazer uma pergunta quase aí, 5 vezes o Fabinho. valor da outra. Por que a pessoa pediu TJ e TGP?
É aquela escorregada clássica, né? Delírio. Não, tô perguntando, assim. Ah, a gente não O que sabe. ele pensou? Não, acho que tá Não, pensando tô em delírio, se tem insuficiência hepática, alguma coisa É, assim. por aí. Tá bom. O caminho Foi a talvez- Cabinha que pediu, por isso que ele tá justificando. talvez. Não. O exame que eu Talvez. mais peço é TJ e TGP. Bilirrubina, né? Fábio, assim, TJ, TGP alterado e o resto, assim, bilirrubina, gama, essas coisas. Não, a função hepática mesmo, lembrando que transaminase não é um exame de função hepática, É verdade. mas exames de função hepática normais. Inclusive aqui faço menção especificamente à albumina, cujo valor era de 4, Ó. porque a albumina é uma proteína de fase aguda negativa, né? Então às vezes a gente tem algumas armadilhas de ter uma albumina discretamente mais baixa em pacientes agudos, e não quer dizer que o paciente esteja perdendo pela urina, ou hipoproduzindo no fígado, ou perdendo por intestino. Tá. Então, assim, o que nós temos de efetivo, né, até agora? Nós temos um hemograma com 30 mil leucócitos com PCR normal, tá certo? Provavelmente não tem infecção, ou esse exame está errado. 30 mil leucócitos, ou é uma leucocitose que a gente não vai dar tanta relevância, pelo menos nesse primeiro momento. Tá certo? A gente tem, obviamente, um sódio de 98, que foi confirmado e estava correto, tá? E uma desproporção gigantesca entre TGO e TGP. TGO de 2.500, TGP de 500. Tá certo? Me vem à cabeça, assim, bate pronto, assim, tá certo? Por conta da minha tese, Fábio. Sabe o que acontece? A minha tese era ver lesão a inicial, né? Que não deu certo, né? Eu via nefrotoxicidade de contraste em túbulo isolado, né? E a forma de você aferir se tem lesão celular no túbulo, né? É dosando DHL no líquido de perfusão, no líquido que envolve lá o tubo, tá? Então, se a gente não tem DHL aqui, mas tem TGO. Então, alguma coisa está fazendo a célula, tá certo, morrer e soltar o que está dentro da célula para fora. É, lesão celular. Então, é lesão celular, tá certo? Então, você vai falar lesão celular aonde? No fígado? Pode até ser, mas eu esperaria que se fosse só do fígado, né, ou primordialmente do fígado, que a TGP estivesse mais alta. É. Né? Então, onde que tem mais TGO? Né? Se a gente voltar lá para os primórdios da cardiologia, né, antes da CK-MB, da troponina, né, TGO era usado como um dos parâmetros de lesão muscular miocárdica. Eu não sou dessa época, não. Nem eu, tá certo? bom. Mas vocês, se vocês forem estudar biomarcadores, tá certo? Vocês vão ver que TGO foi um dos biomarcadores, tá certo? Eventualmente de lesão miocárdica, tá certo? Então, assim, é músculo, pessoal, tá certo? Aqui provavelmente é músculo que está sendo lesado, tá certo? Agora precisa saber aonde, né? Tá certo? Que está sendo lesado. E uma coisa que me chamou a atenção, a leucocitose. Com essa suspeita de lesão muscular, uma coisa que talvez case com a hiponatremia, mas não foi descrita na história, é crise convulsiva, né? Crise convulsiva pode dar essa leucocitose mais aguda, assim, sem infecção. E Fabiano, antes lesão da muscular. crise, tem cálcio que você falou, né, nos quadros confusionais aí para dosar cálcio. O cálcio estava normal, Bruninho, estava Normal, tá 9.1. Mas o Acaiaba, eu achei que eu ia falar isso no final, mas o Acaiaba soltou um outro spoiler aqui, né? Eu guardo para mim e falo para os residentes, tem 3 situações de sala de emergência que dão leucocitoses em valores próximos a 30 mil, que não devem ser esquecidos. O Acaiaba comentou crise convulsiva. Eu colocaria aqui em segundo lugar cetoacidose diabética, certo? Em terceiro, rabdomiólise. Assim, tudo São que vocês estão situações- falando, assim, a cetoacidose, Fábio, né, e algumas causas de rabdomiólise estão envolvidas com hipovolemia ou desidratação, tá certo? Que também podem dar leucocitoses relativamente importantes. Não chega a 30 mil, né? Tá certo? Mas pode dar leucocitose. Mas bem lembrado, viu, Ricardo? Dessas possibilidades que o Fábio colocou, até agora, pelo menos, tá certo? Poderia ser uma convulsão, poderia ser um bom diagnóstico aqui, sabe? E mesmo sem considerar o sódio, né? Você pega um paciente que chegou numa síndrome confusional aguda ali, um delírio, na emergência, e vem com uma leucocitose, uma TGO aumentada ou uma CPK, tem que pensar se não é um pós-ictal, né? Por uma crise, às vezes por outro motivo. Aí muda o foco aí, né, da investigação, mas Acabinho. é uma coisa a se lembrar.
E nessas 3 situações não é só a questão, às vezes, da hemoconcentração. Você tem recrutamento de glóbulos brancos do fluxo turbilhonado para o laminar. Por isso que é Isso rápido. é muito parecido com uma situação do paciente que usa corticoide crônico, mas aí são leucocitoses mais discretas, né? É. Essas são bem agudas. Ô, Fábio, assim, pessoal, vamos voltar para o caso, assim, o que nós temos, assim, realmente que chama muito a atenção? Nós temos uma hiponatremia grave, 98 de sódio, tá certo? Então, quando eu, pelo menos, vou discutir hiponatremia, né, hiponatremia é um distúrbio de água, tá certo? Geralmente é um distúrbio de água e não um distúrbio de sódio, tá certo? Então, a gente tem várias formas de discutir hiponatremia, né? Se for discutir hiponatremia do ponto de vista de volemia do paciente, né? Euvolêmico, hipervolêmico ou euvolêmico, tá certo? De acordo com cada uma dessas, tem várias hipóteses diagnósticas a serem levantadas e exames a serem solicitados. Mas, assim, Fábio, de coração, né? Vamos para as coisas bem comuns, né? De novo, né? Voltando lá para o começo, é droga, tá certo? Então a gente tem a obrigação de saber, tá certo? Eu não sei se foi nesse momento da descrição do caso, como vocês viram na emergência, mas precisava ter medicação que ela utilizava, né, Fábio? Obviamente a gente vai precisar tratar e tal, né, quando você vê um exame desse, mas ainda tentando entender o que causou, precisava de medicação. Então, para seguir a história da vida como ela é, porque isso vai depois interferir em alguns estados de exames, o Bruninho, essa paciente, nessa situação, você só sabe essas informações, o que você faria agora? Fabinho, depois de confirmado o sódio, porque eu acho que essa paciente, assim, ela tem hiponatremia grave, né? Eu calculei a osmolaridade aqui, veio 201, mas também não vai mudar o tratamento. E ela está sintomática, né? Então, essa paciente, ela tem que ser abordada de uma forma mais agressiva na emergência. Certo. E essa paciente tem indicação de fazer solução hipertônica, né? Perfeito. Claro que fazer solução hipertônica, pessoal, tem que tomar cuidado, né? Quando eu aprendi hiponatremia, a gente não fazia solução hipertônica da maneira que a gente faz hoje. Foi mudando o tratamento. A gente colocava um soro hipertônico para correr devagar. Hoje em dia, a gente faz alíquotas, né? Você faz uma alíquota no paciente, você espera ver a evolução do paciente, dosa o novo sódio se for preciso, ou se o paciente ainda estiver sintomático, você pode repetir essa alíquota, né? Então, eu faria a solução 3% aí, solução hipertônica. Mas isso, pessoal, paciente monitorado, você do lado do paciente, né? E um paciente encarado aí como bem grave, né? Muito bem, É isso Bruninho. aí. Aí então foi feito o seguinte. Foram 100, a gente sempre comenta, né? Se a gente fosse a conduta do up-to-date, 100 ml de solução a 3%. Então, como é que Você faz ideia de quanto a paciente pesava, Fábio? em torno de uns 70 quilos, doutor Tá. Hermes. É porque você pode fazer 1,5 a 2 ml por quilo, não passando de 100 ml. Tá certo? Então, foi feito o seguinte, 100 ml de solução hipertônica, né, que seriam 90 ml ou de água destilada, né? Desculpa, de soro fisiológico, com uma ampola de NSL 20%. Isso dá 2,9%. Não dá 3%. Tá certo? É verdade, pessoal. É 3%. 3% é 3%, não é 2,9%. É que é Só mais lembrando. Coloca 11, Fabio, 11 ml e 89%. Não, é que é porque é mais fácil, né? Você fazer Eu sei, pessoal. Não, é proporção porque 9:1. esse é outra coisinha do nefrologista, assim, chato, né? Tá certo? É porque... Na hora de falar o peso do paciente, chutou. É. Aí os 3% não pode. Não pode, cara. Não, tô dizendo isso, sabe, porque isso é comum, tá? O cara vai montar a solução. Eu já vi tanta solução montada errada, assim, a 1,5%, a 2%, a 2,9% é o mais comum, para falar a verdade. Não, é que, Caibinha, só para você entender, assim, o que acontece? A solução certinha, 3%, 1 litro, por exemplo, teria 110 ml de NaCl a 20% em 890 montou direito agora. De soro fisiológico. O que acontece? Ela é mais ou menos, se eu prestar atenção, 9:1. 9 partes de soro fisiológico 0,9 para cada uma parte de NaCl. Então fica mais fácil, rapidamente, você montar a solução. Sim, concordo. Aproxima. Usando a proporção para 9. E eu acho que é importante ser prático. Né? Eu quero dizer, claro. Porque a gente trata todo mundo igual e ninguém é igual. Então, para começar, já é aí. Outra coisa que eu ensinava para vocês dentro da emergência. Às vezes eu falava assim, faz uma ampola aí para
O paciente está mal aqui, uma ampola de qualquer medicamento ali. E eles falaram, não, doutor, mas tem que fazer o cálculo para ver se... Falei, quanto que ele pesa? Acho que uns 80. Falei, já começou chutando. Então você está chutando o peso para fazer o cálculo para ser exato. Não vai ser exato, você está chutando o peso. Ô, Fábio, antes de você... Tem que ser prático, assim, às vezes. Tem uns conceitos mas didaticamente importantes o Emerson tem razão, né? Tem uns conceitos importantes aqui, antes de você prosseguir no tratamento, tá certo? Que é importante todo mundo lembrar. 1 litro de soro fisiológico tem 153 miliequivalentes de sódio, tá? 154, o que daria uma osmolaridade calculada dessa solução em torno de 308 miliosmoles. Tá certo? 1 litro de NaCl a 3% tem 513 mecs, tá certo? De sódio. Né? Então dá mais que 1000 aí de osmolaridade, tá certo? Então, existem várias fórmulas aí que eu nem uso mais, para falar a verdade, né? Adrogué, para poder corrigir hiponatremia, né? Mas seria muito importante mesmo, tá? Se a gente tivesse osmolaridade sérica e osmolaridade urinária e esses exames fossem de rápido resultado nos hospitais. Infelizmente não é, porque a maior parte dos locais não tem osmômetro, tá? Mas, né, a gente pode ter uma urina 1, tá certo? Sim. Então a urina 1 ajudaria muito a gente a ter uma ideia, tá certo, da densidade urinária e a gente fazer uma estimativa aí, tá certo, da osmolaridade urinária através da densidade. Porque vai ter importância no tratamento, Bruno, tá certo? De acordo com se a urina estiver mais diluída ou mais concentrada, isso até ajuda a pensar na etiologia da hiponatremia. Eu não sei se você tem, Fábio. Então, eu tenho. Só que acontece, eu tenho que explicar que foi feito o tratamento conforme o Bruno falou, antes da coleta da urina. Tá bom. Então, olha só. Então, 100 ml, se você... E só para completar, gente, o paciente está com quadro neurológico agudo, grave, faz 100 ml de solução 3%. Essa solução pode ser repetida 2 vezes mais no intervalo de 30 minutos se após cada infusão o paciente não tiver melhora sintomatológica. Depois da terceira, é prudente que se recolha o sódio. Fábio, assim, de novo, eu concordo contigo, tá no algoritmo, tá certo, de todos os livros isso daí, mas é mais prudente ainda, assim, a gente dá a solução a 3%, porque o objetivo da gente nessa hora, tá certo, é aumentar o sódio sérico em pelo menos 2, 3 mecs aí, rapidamente, tá certo? Então, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, você dá 100 ml e às vezes não sobe, ou sobe demais, tá certo? Pode ser um problema. Então, se a gente tiver rapidez no laboratório, é melhor dar uma alíquota de 100 ml a 3% e repetir o sódio. Tá certo? Eu acho mais cauteloso, tá certo? Até para evitar alguns problemas lá na frente que a gente vai discutir de desminimização osmótica, sabe? Então, assim, eu prefiro ter mais cautela, sabe? Não, sim, eu só queria chegar no fim de falar o seguinte pro ouvinte. O Dr. Emerson falou aqui variações 2, 3 max, né? Descreve-se até, gente, que se variou 4 max pelo menos e o teu paciente não melhorou, reconsidere se a hiponatremia a causa da condição neurológica que o paciente está apresentando. Só chamar a atenção disso, porque às vezes o pessoal fica muito preso só no sódio, e o sódio às vezes baixo é uma consequência de uma doença que possa estar causando um quadro neurológico associado. Mas então essa urina que eu vou falar agora foi pós 100 ml. Então vamos lá. A densidade urinária, 1017. O pH de 6. E aí começam algumas alterações que esse exame de urina é bem rico. 4 cruzes de proteína em 4. Glicose ausente. Hemoglobina 4 cruzes em 4. 1 cruz de urobilinogênio. Leucócitos 28.000, sem eritrocitúria. Nitritos presente, bactérias frequentes, cilindros granulosos finos raros. Tá, então... Se deixar, eu fico 3 dias aqui com vocês conversando sobre esses exames. Tá. Assim, já começa pela densidade, né? Então, assim, a regrinha prática aí, pega os 1017, né? Tira os 17, multiplica por 30, 35, vai ter uma noção aí de
osmolaridade urinária, que vai dar em torno de uns 500 aí, mais ou menos, né, Bruno? Você que está com a caneta na mão aí. Mas assim, tem essa forma natural, eu tiro os dois últimos números, multiplico por 35, mas tem uma tabelinha de equivalência que é uma consulta, não é fidedigna, mas é o que a gente tem no dia a dia, né? A gente não faz a dosagem da osmolaridade, né? Infelizmente, não conseguimos fazer, né? Mas essa regrinha aí. Vai dar em torno de 500, né? Tá, aí tem outra coisa importante, né? Tem proteína, na sequência, né, que o Fábio escreveu, proteína 4 cruzes. Assim, então eu queria, primeira coisa eu ia pedir para repetir, nefrologista gosta de repetir urina. Eu não jogo fora urina para nada, tá certo? Para saber se isso é verdade, né? Mas assim, 4 cruzes costuma estar errado. Mas tudo bem, eu não saberia explicar neste momento essa alteração, tá? Mas agora tem outro negócio importante, né? Tem hemoglobinúria e não tem hematúria, tá certo? E lembram, pessoal, que tinha aquela TGO desproporcional à TGP, uma TGO muito mais alta em relação à TGP, tá certo? Isso é rabdomiólise, Fábio. É o achado clássico de rabdomiólise. Hemoglobinúria na ausência de hematúria, tá certo? Então, isso é bem clássico. Fiquem atentos a isso daí, tá bom? Então, ó, eu só ia fazer uma pergunta a vocês, se essa densidade de 1017, para estimar a osmolaridade urinária, ela pode ser confiável no contexto que o paciente recebeu solução hipertônica. Quantas horas, Fábio, antes? Você tem ideia? Foram, assim, coisa de meia hora depois. Meia hora depois. Eu acho que, assim, é porque tem muita alteração aqui, né, Fábio, nesse exame. Então, assim, eu sinceramente, eu estou desconfiado do resultado, para falar a verdade. Não, eu só falo a densidade. Eu sei, Fábio, mesmo assim eu estou desconfiado do resultado como um todo da urina 1, tá certo? Beleza. Mas, em teoria, o melhor seria ter uma dosagem de sódio urinário, uma densidade urinária, se possível, antes do tratamento, tá certo? E com certeza você tem parte da excreção de soluto aí, provavelmente, e isso vai alterar a osmolaridade, tá? Muito bem. Então, olha só. Nesse momento, após esses exames, chegaram os familiares e foram obtidas algumas informações adicionais. Então, a paciente ela era hipertensa, em uso irregular de losartana e hidroclorotiazida, e ela tinha transtorno bipolar e fazia uso exclusivo, também irregular, de risperidona. E segundo os familiares, ela já estava reportando cefaleia há uns 3 dias, oscilava períodos de agitação psicomotora, sonolência, desorientação, e eles atribuíram a doença psiquiátrica descompensada em função da má adesão posológica da paciente. Com a reposição do sódio, foi o seguinte... Antes de você prosseguir, Fábio, assim, acho que aqui nós temos, né, 3 drogas que a gente sabe que ela usa, né? Risperidona, losartan e tiazídico. Dessas drogas aí, mais comum, de novo, é a hiponatremia induzida por tiazídico. Ah, mas o doente usa há muito tempo. Não tem problema, pode acontecer a qualquer momento, tá certo? E tomar um cuidado, não é o caso dessa paciente, né? Em paciente que está em pré-operatório. Às vezes mulher, jovem, tá certo? Em pré-operatório, tá? Toma um monte de soro hipotônico e ainda toma tiazídico, né? Então faz hiponatremia com alguma frequência, tem que tomar cuidado. E risperidona, também não é comum, tá certo? Tiazídico é muito mais comum, mas risperidona também ocasionalmente associada à hiponatremia, tá? Bom, então aqui nesse momento a gente tem, como o Emerson falou, só dos fármacos dela, 2 potenciais causas para hiponatremia, né? Tanto a risperidona quanto o tiazídico. Só que falava que era um uso irregular, né, Fábio? Que é irregular. a gente fica essa informação fica meio estranha. Pois é, Kevin. Bom, foi feita então a reposição do sódio, então essa em alíquotas de 100 ml. E a evolução do sódio foi assim, né? 198, 99, 101 e depois de 24 horas 105. Tá muito bom. Pois Tá é. certo. Pra mim Fabinho, tá muito e ela bom. melhorou? A paciente Melhorou. Ela melhorou, Bruninho.
Ela melhorou do quadro da sonolência, letargia. E ela continuava reclamando muito de fraqueza nos membros inferiores. Fábio, antes de ir para fraqueza, assim, a gente está discutindo um caso muito complexo, né? A gente realmente discute casos complexos aqui, né? De cuidado, né? Quanto que você recomenda, Fábio? Quanto que recomenda se corrigir o sódio nessas 24 horas? Isso é um assunto importante. Então, assim, como a gente sabe que 4, 6 mecs de variação são suficientes, ainda que haja descrição de segurança de 10 a 12 mecs em 24 horas e 18 mecs em 48, eu prefiro vir para os números mais baixos. Tá, sempre, pessoal, vai para baixo, né? Então, já se colocou lá 12 mecs em um dia e tal, as recomendações são mais conservadoras hoje, né? 8, 6 mecs, tá certo? E tem alguns autores que eu gosto muito, né? Que quando você, vamos supor, esse estudante estava 98 e foi para 115, por exemplo, tá certo? Por diversos motivos, né? Reinduzir hiponatremia até, piorar. Sim. Tá? Você diluir o doente de novo, para poder diminuir o risco de desnização osmótica. Você sabe, deixa eu aproveitar e falar aqui para você, uma conduta que a gente já tem bem tradicional na clínica aqui da nossa instituição, na enfermaria da clínica, que eu falo para os meninos, que é o seguinte: tirando o paciente como este, que tem quadro neurológico agudo, que aí há necessidade de uma elevação de 4, 6 mecs, se o paciente não tiver quadro neurológico, o compromisso é muito maior com a etiologia da hiponatremia do que propriamente com o valor do sódio. Boa, Fábio, boa. Eu acho que talvez, eu nunca tinha falado isso, mas é um sentimento que eu tenho, assim, nos cuidados dos meus pacientes privados até. Por quê? Porque, sabe, você vai lá, 124 de sódio, todo mundo fica desesperado. Tá certo? Gente, calma, não tem pressa. A gente não está tendo nada, vamos devagar. Tá certo? Vamos corrigir, óbvio que vamos corrigir, mas vamos tentar entender o mecanismo, né, para poder atuar no mecanismo. Exato. Porque o que acontece? Eu já vi hiponatremia induzida por tiazídico, que às vezes o residente até ele faz uma estimativa de variação usando a fórmula do Adrogué para variar 6 mecs. Só que aí o que acontece? Concomitantemente à infusão em 24 horas em bomba de solução hipertônica, ele está tirando o tiazídico da prescrição. Então, assim, não tem como uma fórmula matemática prever assertivamente quanto vai variar o sódio de um paciente. Não tem como você colocar numa conta os pilares neurohormonais, ADH, sintomas simpáticos, volemia do paciente. Então, essas fórmulas, gente, fica aqui a mensagem, não é para serem utilizadas sem que vocês saibam a etiologia da hiponatremia. Então, se o paciente... É curioso, Fábio, assim, você comentar isso, por quê? Porque o último hiponatremia por tiazídico foi um vozinho de 93 anos, mas totalmente funcional, né? Um profissional liberal, trabalha ainda, por sinal. E eu não fiz nada. Eu só tirei o tiazídico e esperei, entendeu? 2 dias. Eu fiquei do lado do doente, esperei, corrigiu sozinho, não dei uma gota de sódio hipertônico, também não era hiponatremia tão grave, né? E o cara, eu dei alta, entendeu? E pronto, voltou no consultório depois, com 130 de sódio, jogando bola. O Bruninho falou do Make It Stick, né, do livro. Esses minutos agora, essa mensagem que a gente falou aqui é uma das mensagens de utilidade, viu, Bruninho? Eu ia contar uma história aqui, mas a história é longa, então não vou contar não, porque... eu fico me cortando, viu? Eu tenho vontade de contar várias histórias durante o episódio, mas eu me controlo aqui. Então. Eu queria... Só vou falar uma frase. Assim, às vezes, ou na maioria das vezes, a melhor coisa é não fazer nada. Uhum. A maioria das vezes, você não fizer nada, a coisa já se resolve. Mas você tem que ter segurança e conhecimento para não fazer nada. Sabe o negócio que você está comentando aqui? A paciente tem distúrbio bipolar, né? Uhum. Tá. Você tem certeza que ela não tomava lítio? Lítio a gente tem certeza. Pelo menos certeza a gente nunca tem, né? Mas os familiares negavam que ela fazia uso de lítio. Tá. Então isso é uma coisa importante, né? Você saber se não tomava lítio. Eu queria fazer uma pergunta para Caiaba. Não, só eu falar o que o Bruno falou aí, tinha um professor que falava assim, se o médico não atrapalhar, a doença passa. Às vezes acontece isso. Fala, Caiaba, deixa eu te perguntar um negócio. TGO, TGP, essa TGO assim, quase 5 vezes maior que a TGP, né?
Aliás, hoje tem que mudar, né? ASTLT, né, agora, né? Mas o Emerson fez uma correlação muito legal com o músculo. Aí ele pegou o exame de urina com proteinúria e hemoglobinúria sem eritrocitura e foi pro caminho de rabdomiólise. Existe alguma dica, assim, de quando a gente deve pensar mais em transaminase aumentada por lesão muscular? Acho que a principal dica é essa, né? Assim, predomina TGO, porque você tem um aumento de TGO por lesão celular de maneira geral, né? E músculo tem bastante, né? Lesão muscular, porque a gente tem uma massa celular grande, então aumenta bastante TGO. E não é a mesma proporção de TGP, né? Como acontece na lesão hepática. Então acho que essa desproporção acho que é o principal, né? E lembrando da clínica, né? Assim, começou com a clínica além da síndrome confusional, ela tinha fraqueza muscular, né, na perna. Não foi descrito o exame físico especificamente o grau de força, se era alguma alteração em algum grupo muscular e tal, mas deu assim, para a gente entender que seria uma fraqueza muscular mais difusa. Então, parece que ela tem uma miopatia, né? Assim, tem uma queixa de fraqueza, no exame físico tinha uma dica, né, que eu não quis falar no começo, que era a hiporreflexia, né, que você falou. Então, a hiporreflexia falou, pode ter fraqueza muscular, mas não deve ser só músculo, porque ela tem hiporreflexia, né? Então, fica difícil, né, Fábio, assim, nesse momento assim de fraqueza muscular, hiporreflexia, porque ela tem uma hiponatremia muito grave, né? Tá certo? Isso se confunde muito, né? Então, os principais sintomas de hiponatremia são sintomas neurológicos de uma maneira geral. Mas se a fraqueza permanece depois da melhora do nível de consciência, tá certo? E da correção parcial do sódio, né, os exames já estão dizendo para a gente que tem uma possibilidade de rabdomiólise, tá? Importante. Só que, aí, sim, tudo que está dentro da célula vai para fora, né? Então, assim, TGO aumenta, DHL aumenta, fósforo costuma aumentar, ácido úrico costuma aumentar, e algumas coisas caem, né? Quando você tem rabdomiólise importante, habitualmente o cálcio tem um influxo de cálcio para dentro da célula, tá certo? Então ou o cálcio fica no limite inferior do normal, tá certo? Ou ele fica até baixo. Você tem hipocalcemia, né? Então, assim, são as alterações muito clássicas assim de rabdomiólise de qualquer natureza. Tá? Então, assim, a gente tem que dar uma reolhada. Nesse momento aí eu ia checar essas alterações, viu, Acaba? Eu esperava, assim, com uma hiponatremia grave, acho que pode acontecer muita coisa, né? E de disfunção orgânica, né? E, inclusive muscular, né? Então eu esperava que ela tenha uma fraqueza por um componente neurológico e muscular pela hiponatremia grave, mas eu não esperava uma rabdomiólise, né? Assim, não é uma evolução que eu já tenha visto de hiponatremia, por exemplo. Mas assim, deixa eu dar minha opinião aqui. O discurso está perfeito, mas o problema é que não existe relação entre rabdomiólise e hiponatremia. A princípio, Bruno, você sabe que assim, eu já vi 200 mil hiponatremia. Mas se você me perguntar se eu dosei CPK nesses doentes, eu nunca dosei. Que, assim, para falar a verdade, assim, de rotina. Tá certo? Então é uma coisa assim, sabe? Agora, hipernatremia... O discurso está bonito, está parecendo um discurso de palanque, não, você sabe, tá porque, bonito, assim, mas e a relação da hiponatremia? Não, assim, hipernatremia é mais fácil de entender, né? Porque você tem uma hipovolemia, geralmente hipernatremia grave, você tem hipovolemia, né? Você tem uma lesão celular, inclusive muscular, por isquemia, muitas vezes. Então, você tem uma rabdomiólise que é mais fácil de entender o mecanismo, né? Então, se o pessoal entrar no PubMed aí, vai ver uma descrição de um caso da gente aí de 200 e muito de sódio, e esse paciente tinha 350 mil de CPK. Tá certo? Então, hipernatremia com rabdomiólise. Mas eu confesso que, assim, eu não fico dosando CPK em hiponatremia de rotina. O doente não reclama muito, então a gente não fica muito atento. Para falar a verdade, é essa, Bruno. Mas no livro não tem causas de rabdomiólise, não tem hiponatremia, porque eu já li o livro, não tem hiponatremia. Beleza, mas assim, a gente tem as coisas que são incomuns. Se você for ver do ponto de vista de raciocínio, por que poderia ocorrer, né? Eu nem sei se tem nesse caso, para falar a verdade, né?
Fábio precisa falar pra gente qual o valor da O CPK CPK. até agora ele não falou. Ele só não contou, tá então eu não enrolando. sei se tem rabdomiólise. Mas como você tem alteração de osmolaridade importante, tá certo? Lembrando que o sódio é um íon que regula tanto a osmolaridade, é o principal íon que regula a osmolaridade na realidade, né? Tá certo? Você poderia ter alteração de osmolaridade celular e talvez lesão celular, tá certo? Então, assim, existe um racional? Até existe. Você tem ligação aí de sódio com bomba de cálcio também intracelular, enfim. Daria para explicar. Agora, Mas não é está comum. no livro. Não é comum, mas eu assim, acho que talvez não esteja no livro, porque nós estamos falando de um caso atípico de hiponatremia. Não, Aquela Gabi, hiponatremia eu só mais comum acredito de que está 120 escrito e no livro. pouco, Não tem no livro. isso aí. talvez não dê rabdomiólise. Né? Não tá no livro. rapaz, Mas você pega uma Vocês hiponatremia estão forçando dessa... a barra, hein, ô não, Fabinho? Tá forçando pior que a não, barra. Bruno. Você sabe que tem muita coisa que a gente vê que não está no livro, né, meu? Ah, É. não. Lembrando que o livro Ó, é então eu vou parar de ler. Se não tá no, se o livro não funciona, eu vou parar de ler. Não, mas é importante isso. Tem duas coisas que talvez a gente não sabe exatamente se ela pode ter tido crise convulsiva, né? É possível isso. Uhum. E também a risperidona também pode dar lesão Perfeito. muscular. Então talvez sobreponha algumas coisas, né? Ela não está só com uma hiponatremia. Tem outras coisas que podem contribuir. Mas é o que eu estava falando, assim, hiponatremia de 98 a gente não vê. Então não é comum o suficiente, talvez, para um livro geral, né, que aborda as principais coisas, conter esses casos. Por isso que a gente tem que saber pesquisar, né, Fabi? Então, dado... Por isso que eu boto no PubMed, Bruno. Eu não vou pro livro. É, Tá certo. dado Procura na também- China. Hã? Procura na China. Lá tem 2 bilhões, 1 bilhão de pessoas, né? Ó, E a então- CPK? Fala logo, Fábio. Quanto que é Então, aí? dado o tempo também decorrido de episódio, eu vou falar então o que aconteceu. A paciente foi para a enfermaria e nós fizemos o raciocínio que vocês descreveram aqui. Nós pensamos na possibilidade de rabdomiólise e colhemos a CPK, que veio de 50 mil. Opa! É. Aí, olha só. Então, aí, Fábio, tem uns negócios que é importante, né? Porque todo mundo fica preocupado. Ah, vai dar injúria renal aguda, né? Vai dar insuficiência renal. Então, isso é importante, né? Então, assim, as injúrias renais agudas por rabdomiólise são mais... O risco aumenta quando a CPK é acima de 5.000, tá certo? Então, começa a aumentar o risco aí, tá? Principalmente se o doente tiver hipovolêmico, acidótico, tá certo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, você já comentou lá que na chegada era 0,8 de creatinina, Uhum. tá? Então, isso é importante, né? Então, espero que nesse momento também o paciente tenha sido bem tratado e não tenha evoluído para injúria renal aguda. E tem um detalhe, Fábio, na história que você conta, né, que a paciente tem distúrbio bipolar, tá certo? Nesse tipo de paciente, né, é importante também, né, não é comum, tá certo? Mas a história, né, da ingestão de água, Fábio. Tem uma entidade chamada polidipsia psicogênica, tá certo? E aqui eu vou tomar a liberdade de contar um caso de consultório, tá certo? Que foi me encaminhado para investigação de hiponatremia, tinha 112 de sódio, tá certo? O paciente chegou andando no consultório e tal, junto com a mãe, só que era esquizofrênico o paciente, que é mais comum, né? E aí, tirando a história, Fábio, a mãe contava que ele bebia muita água, né? Para poder não alongar muito a história aqui, tá certo? O paciente, ele pediu para juntar a urina de 24 horas, 26 litros de diurese, Fábio. Tinha poliúria, importante. E aí a curiosidade bateu nessa hora, quando veio 26 litros de diurese, né? O paciente bebia, sabe aqueles galões de 20 litros, né? Ele bebia pelo menos 1 galão daquele por dia. Nossa. Então, é importante a gente investigar, tá certo, o hábito de ingestão de água. Né? Mas, assim, de novo, para você bloquear o ADH, né, certo, por ingestão de água excessiva, você precisa beber muita água, Fábio, muita água mesmo, tá certo? Então, não sei se tem alguma pertinência nesse caso que você vai comentar. Então, olha só. Algumas coisas chamaram nossa atenção. Como o Emerson disse anteriormente, no paciente que tem rabdomiólise, se você espera hipercalemia, hiperfosfatemia, aumento de ácido úrico,
E a paciente, por força de hábito de investigação de síndrome de diurese, de antidiurese inapropriada, a gente pede ácido úrico. O paciente usava risperidona, então os residentes pediram ácido úrico que veio baixo, ele veio 2,8. Mas não veio tão baixo, Fábio. Sim, 2,8, tá sim, bom. mas para o contexto é baixo. Só tomar um cuidado, Fábio. Esperaria assim, maior, né? Esperaria aumentar. só tomar um cuidado aí. Ó, aí vem as coisinhas que a gente costuma ver. Tá certo? Secreção inapropriada de hormônio antidiurético, classicamente, né, vem com ácido úrico baixo. Tá certo? Mas aí que tá. Às vezes a hiponatremia induzida por tiazídico é difícil também de discernir de SIAD. E o ácido úrico pode vir embaixo também, viu, Fábio? Então tem que tomar um pouco de cuidado. É mais comum ir na casa dos 2, 1,8, aí fica mais fácil, tá? Então, olha só. Mas chamou a atenção da gente porque tanto potássio não estavam condizentes com o grau de rabdomiólise que a paciente apresentava, ácido úrico, e a paciente começou a pedir muita água na enfermaria. Ela queria tomar água toda hora. E aí a gente obteve, que essa é uma informação que a família não veio contando espontaneamente, fomos nós que questionamos, a média de ingesta hídrica dela em 24 horas. E a família falou que ela tomava de 8 a 10 litros por dia. Então, olha que curioso, Bruninho. A paciente, ela só não teve lesão renal, injúria renal aguda talvez, pela rabdomiólise, em função dessa alta ingesta hídrica, que foi provavelmente a causa da hiponatremia dela. Acho que é multifatorial, Fábio. Sabe por quê? Porque tem risperidona, tem tiazídico e em cima disso tem polidipsia. Só que ela não estava usando direito. Aí que tá. Puxa. Ela chegou, a segunda depois a gente obteve, fazia uma semana que ela não tomava as medicações. Ela chegou, inclusive, com a pressão 180 de sistólica, também em parte, né, por não estar usando as medicações dela. E, tipo assim, nos últimos dias, segundo a família, ela estava tendo uma ingesta hídrica um pouco ainda maior que o habitual dela. A casca de banana que não fechava, né? Não, calma aí, Fabinho. Antes de você falar da casca de banana, agora amarra a hiponatremia com a rabdomiólise aí. Não, mas essa é a casca de banana. Porque acontece o seguinte, ela tinha hiponatremia e fez rabdomiólise. E era uma paciente absolutamente sedentária, não teve trauma, não fez uso de cocaína. Não fez aula de spinning. Não fez aula de spinning. A risperidona pode estar associada à rabdomiólise, como muito bem disse a Caiaba, poderia estar, mas ela não está usando há uma semana. Então, assim, aí eu fui perguntar para os meninos, né, o que a gente faz, né, aprendi isso com o Bruninho. Quando a gente não sabe explicar, a gente vai sentar a bunda e vai estudar e vai pesquisar. E aí, os livros que o Bruninho mencionou aqui não explicavam também pra gente. Fomos ao UpToDate. O UpToDate não menciona a relação de hiponatremia com rabdomiólise, então fomos aonde o Emerson disse, fui ao PubMed. E aí, Bruninho, olha só, achei um artigo publicado em 2016 pelo pessoal da Universidade de Coimbra. E não é o primeiro artigo, mas foi o primeiro. Mas foi o artigo que eu achei. Tá tudo explicado. Por isso você tá com a camisa de Portugal, Fabinho. Pois é, aqui. Agora que eu entendi. Você entendeu? Horas pois. Então, olha só. Horas pois. Então, assim, eles descrevem um relato de caso que é muito semelhante ao caso dessa paciente. Porque era uma paciente que fez uma hiponatremia por polidipsia primária. E aí eles escrevem ali que o primeiro relato de hiponatremia causando rabdomiólise data da década de 70. Mas são pouquíssimos casos, né? E isso tanto na reposição quanto sem reposição. E o Emerson comentou que alguma das possibilidades fisiopatológicas, né, seria a alteração dos canais de sódio e cálcio, né, além da alteração das molaridades, perda de potássio para o meio intravascular, né? Então, assim, e talvez esse potássio da paciente, Bruninho, não estivesse alto muito em função de estar hemodiluído. Porque era um potássio de 4,6 num cenário que você está esperando uma hipercalemia. Né? Então, estava tudo, na verdade, diluído. Né? Não só o sódio. Então, assim, a hora que fechou o quebra-cabeça, foi quando a gente conseguiu explicar a associação da rabdomiólise com a hiponatremia.
certo? E ficou ainda melhor, né, quando, assim, lógico, como o Emerson perguntou, dá para confiar na informação? É uma paciente que ela é bipolar, né, que ela a princípio, exceto pelo fato de estar ingerindo muita água, ela não tava em delírio, né? Então, assim, para não confiar na informação dada por ela e pelos familiares, que há uma semana ela não usava, né, nem a hidroclorotiazida e nem a risperidona. Ó, Puxa vida. Maravilha. aprendendo com os portugueses. Com os portugueses, tá vendo? Assim, Terrinha. eu vou confessar aqui que eu nunca tinha documentado, tá certo, um caso de hiponatremia. 98 eu nunca tinha visto 99, como eu já comentei, tá certo, associada à rabdomiólise, tá certo? Nunca tinha realmente visto. Uns E casos aí, bacanas, hein, Fábio, Fabinho? e aí, assim, uma coisa que eu vou recomendar para você como orientador, né, como preceptor, é pegar o residente que cuidou deste caso, tá certo? Uhum. E você descrever para publicar o caso numa revista de É. alto impacto. Então a gente tem que aproveitar os casos que são relevantes, que trazem, né? E aí eu já vou responder na enquete do Bruno, né? Qual que é a ideia principal, tá certo? Eu acho que a ideia principal aqui, né, é a gente aprender com os casos, que vai ser a próxima pergunta que um de vocês vai responder. Então a ideia principal é um caso não usual de rabdomiólise associado à hiponatremia, tá certo? Então, acho que é importante a descrição e publicação desse caso, Fábio, tá certo? Não pode deixar passar. Agora a Caiabinha, qual que é a ideia nova, Caiabinha? Então, agora tem duas ideias novas. Na verdade, uma não é nova, mas é Assim, para qual que é o ressaltar. conhecimento novo que você pegou? O conhecimento novo, acho que é a relação de rabdomiólise com hiponatremia, porque eu nunca tinha ouvido falar também. Então, acho que esse é o principal conceito novo. Agora, o que não é novo, mas é importante, é essa ideia do Emerson, né? Da gente publicar os casos raros, porque foi exatamente porque alguém fez isso em Portugal lá, que o Fábio conseguiu emendar as coisas aí nesse caso e ajudar o paciente, né? Então, é importante lembrar disso também. Mas o conceito novo aprendido, acho que é a relação de rabdomiólise com hiponatremia grave, assim. Fabinho, qual que é a utilidade desse caso, você acha? Bruninho, aqui eu acho que a gente, assim, do nosso episódio, eu acho que tem uma parte muito útil aqui, foi a discussão que a gente teve ali no meio sobre como se portar diante da hiponatremia, né? Então a gente não ficar seguindo exclusivamente números, a gente não está atrás de números, a gente está atrás de processos fisiopatológicos. Isso eu aprendi ao longo da minha graduação, a gente advoga muito. Mas nesse caso, a importância da gente estar sempre estudando, né? É sempre útil que a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente vai atrás e a gente não fique restrito à literatura habitual. UpToDate é muito bom, as coisas ali são muito atualizadas, mas ali não é a fonte de todas as informações sempre, né? Você sabe, a gente tem que tomar certos cuidados, assim, eu adoro o UpToDate, né? Advogo muito em favor do UpToDate, porque além de ser um nefrologista, né, o precursor, né, o Barton Rose, tá certo? É uma fonte assim rápida de atualização, tá certo? Eu confesso que eu atendo o consultório com 3 telas abertas, uma do prontuário médico, tá certo? Uma do UpToDate e a outra do PubMed, tá certo? Mesmo, de coração, pessoal. E não tem vergonha nenhuma de abrir a tela na frente do paciente e dar uma reolhada, uma relembrada. E o Google também, né? Que é certo? Quem não joga lá o nome do remédio para ver a bula, né? Todo mundo faz isso, né? Então, mas realmente, Fábio, não tem tudo, né? Então, assim, os casos não usuais não vai estar lá no UpToDate. Tá? Então, precisa dar uma reolhada, uma rechecada. E outra coisa que eu queria ressaltar, né, é o quanto a gente discorda um do outro aqui de vez em quando. Né? E eu acho que eu discordo mais do que todos aqui, tá certo? Porque, enfim, é o meu jeito de ser. Às vezes a gente tem um raciocínio... Nefrologista, é verdade, Fábio. Porque nefrologista, às vezes a gente tem um raciocínio... ficou mais tempo na UTI ultimamente. Não, é que a gente tem um raciocínio, muitas vezes, que é um pouco mais direcionado, entendeu? Um pouco mais objetivo. Né? Eu me acho assim, para falar a verdade. Tá certo? Então a gente pode ter discordâncias que são salutares, o importante é chegar no mesmo ponto. Né? O caminho é diferente, tá certo? Mas o diagnóstico e a forma de tratar é bem semelhante. Só uma dica aqui, eu uso um aplicativo chamado PubMedTap, que eu acho que é gratuito. E pelo menos tem no iPhone, não sei no Google,
Mas eu uso que ele faz pesquisa no PubMed, aí dá para você fazer rapidinho pelo celular também. Mas para quem assina o UpToDate, as instituições que assinam o UpToDate, você consegue acessar o UpToDate no seu celular. Para quem está em instituição que tem acesso, né? Então assim, acho que é importante, né, Ricardo? Tá certo? Eu recomendo que as instituições elas assinem o UpToDate para os seus residentes e alunos. Foi uma grande conquista há muitos anos atrás, e foi uma batalha da nefrologia aqui da nossa instituição para poder colocar o UpToDate em versão gratuita para todos. Aqui. Que bom. Cabinho, assinar o UpToDate ou acesso a conhecimento é caro, mas muito mais caro é você não ter o conhecimento, entendeu? Então, assim... Verdade, Bruno. Ô, Bruno, assim, para quem está nos ouvindo, maravilha, né, certo? Mas a gente está também no YouTube, nós temos um canal lá no YouTube, tá? E quem está nos assistindo aqui, eles pode ver a imagem do Fábio aí com a camisa de Portugal, e você pode ver o quanto o Fábio está trabalhando, porque tem a escala de plantão dele lá pregada, lá atrás, na parede. Na verdade, não. Tá certo, tem um monte de papel, coisa escrita lá. Olha a senha, vocês peguem as senhas do Fábio lá, né? Ele tá no quarto de brinquedo das crianças, você não percebe. Exato. Ali, o que a gente fez? A gente colocou um cronograma pro meu filho, ó. Quem estiver vendo aqui, ó. Tá vendo? As tarefas dele, desde eu acordar até a hora de dormir. Meu Deus do céu, você fez isso, cara? Treinamento militar lá na casa dele. Opa! Sargento Fabinho, velho. Eu acho que o sargento lá é outro, Bruno. Não é o Fábio, não. Tem mensagem final pra gente aí, Bruno? Tem, sabe assim, que, gente... Eu acho que assim, agora eu não tô exercendo medicina mais, e minha cabeça tá divagando. Por enquanto. Né? Ainda. Ainda, minha cabeça tá divagando. Vocês adivinharam, o outro livro que eu tô lendo simultaneamente, tô lendo uns 5 simultaneamente, mas assim... Tá igual o série do Netflix, né, Bruno? Você começa chuta um livro assim de divagação, mas é uma coisa fantástica. Eu vou tirar a mensagem de lá. Não faço ideia, Você tá lendo Paulo Coelho agora? Não. Tá lendo a Bíblia de novo? Não, Bíblia não. Ó, tá aqui, ó. Don Quixote. Olha. Machadão. 800 páginas, né? Você não tinha lido? Ele não estava em lista de vestibular quando você prestou? Não, tá nada. Lia resumo. Para prestar o vestibular, ele lia o resumo só. Não, e assim, eu tô adorando o livro. É um livro, assim, é um clássico. Foi eleito o melhor livro de todos os tempos, né? Pela literatura especializada aí, enfim. E aí tem uma frase que eu vou tirar de lá, pessoal, que é interessante, ó. Ele fala o seguinte, ó: com vontade, dignidade, persistência e pessoas certas ao nosso lado, podemos melhorar o mundo. Que eu acho que é bem o que a gente tenta fazer aqui, né? Fazer uma coisa honesta, a gente tem sempre melhor evidência e as pessoas certas ao nosso lado para poder passar informação. E eu tenho certeza que alguém que escutou esse caso e se um dia pegar um caso parecido, vai saber raciocinar um pouco melhor e ajudar o paciente. Então, acho que essa frase encaixou para a gente estar fazendo aqui. Pessoal, eu tenho filha na faculdade de medicina, né, e a gente não percebe o quanto que eventualmente a gente impacta na formação de algumas pessoas, né? Então a gente tem o nosso propósito aqui, né, lá atrás foi criar uma discussão de casos de qualidade, mostrando sempre o que a gente faz no nosso dia a dia, né, numa instituição universitária, né, e às vezes nos nossos consultórios também, nos nossos consultórios privados, tá certo? E a gente tem recebido muita mensagem legal, de apoio, tá certo? E congratulações ao trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo desses, agora 4 anos, né? Então indo para a 4ª temporada. É verdade também que a gente não está tão regular assim como a gente gostaria de ser, né? Então a gente pede desculpas aos nossos seguidores aqui. Tá certo? A ida do Bruno para os Estados Unidos também deu um chute na nossa canela, tá certo? Eu espero que ele continue por lá, porque está sendo bom para ele, que ele faça os steps, tá certo? E volte a exercer a medicina, e eu tenho certeza que vai ser muito rápido, né? Porque cara bom é rápido, né? Aprende rápido, pega rápido. E americano não perde cara bom. Não, americano não perde cara bom. Então, por isso que a mulher dele foi recrutada lá e ele já foi. A gente sabe que ele também está sendo recrutado para continuar lá na Flórida, exercendo a sua profissão. Tá ok? De novo, pessoal, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.